E não é que a Record resolveu fugir da Globo e mudar o horário do futebol no domingo. Para entender tudo sobre essa mudança e muito mais, já deixa seu like, se inscreve no canal e vem comigo que o Pocket News de hoje tá no ar. Com negociações concretas com investidores, o presidente do Vasco, Jorge Salgado, desembarcou em Miami, nos Estados Unidos, para iniciar uma série de reuniões com grupos interessados na SAF do Vasco. Hoje, 3 grupos são apontados como possíveis compradores, 2 com sede nos Estados Unidos e outro na Europa. Um dos interessados é o 777 Partner, empresa de investimento com sede em Miami. O grupo é dono de alguns clubes pelo mundo, entre eles o Génova, da primeira divisão da Itália, além de possuir ações do Sevilha, da Espanha. Os 3 grupos se encaixam no perfil que o Vasco busca, que é fortalecer o clube para disputar títulos. Empresas que apresentaram projetos que apontaram como prioridade formar e negociar jogadores foram descartadas. Vale dizer que o clube está em vias de concluir o Estatuto da SAF para ser levado para a votação no Conselho Deliberativo. Olha, eu acho importante essa estratégia do Vasco, de priorizar empresas que, sobretudo, tenham aí como projeto, transformar o Vasco novamente num clube vencedor no Brasil, que se utilize, por exemplo, do sucesso do projeto com a sua torcida, que é a 5ª maior do país, para fazer receita e não simplesmente transformar o Vasco numa espécie de Red Bull Bragantino número 2, cuja única função, vamos combinar, é comprar e vender atletas jovens. Eu entendo que isso transforma o clube num time mais competitivo e tudo mais, o Bragantino é uma equipe difícil de ser batida, etc. Mas assim, qual que é o objetivo ali? Dar lucro para os seus acionistas, não é dar alegria para a sua torcida. Simples assim. Mas ao mesmo tempo eu fico me perguntando até que ponto o Vasco pode controlar isso, uma vez que a partir do momento que ele vendeu a maior parte da sua SAF para uma empresa, imagina aí que a empresa, digamos assim, ela não segue o combinado e coloca em prática um modelo de negócio totalmente diferente. O que vai acontecer? Quais são as travas que o Vasco conseguiria colocar para barrar esse tipo de coisa? Eu não sei, porque, gente, assim, tá cheio de donos de clubes por aí, mundo afora, que são tão incompetentes quanto dirigentes do futebol brasileiro. Se não são em termos administrativos, até porque eles não são burros, não vão perder dinheiro, muitas vezes são no futebol. E geralmente, as torcidas desses times, elas ficam de mãos atadas, porque elas vão fazer o quê? O clube passa a ter um dono, não existe mais rotatividade de poder e até que ele resolva vender, não tem o que fazer, não tem como mudar, simples assim. Então, seja lá qual escolha seja feita pelos diretores do Vasco, aprovada pelo conselho aí, pelos sócios, que seja o melhor para o clube. Eu sou um pouco contra a venda de um time, como aconteceu com o Botafogo, como aconteceu com o Cruzeiro, por eles estarem muito mal das pernas, se tornando assim muito mais baratos para quem comprou. E o Vasco tá indo por esse caminho também, tá na Série B durante 2 anos consecutivos, mas era muito difícil, a gente precisa falar que era muito difícil sanear esses clubes financeiramente só com choque de gestão, tamanha as dívidas que outras diretorias deixaram e sem lá muito potencial de receita, ainda mais com o Vasco na Série B. Eu só espero que nada seja feito no desespero, que o Vasco tenha controle do que está sendo feito, que seja transparente em todo esse processo, que não tenha pressa, que seja calmo na hora de resolver, de escolher quem vai ser o parceiro, de determinar o plano de negócios, porque isso vai ser muito importante para o futuro do Clube de Regatas Vasco da Gama. Ainda de forma pontual, a Record contratou o técnico Oswaldo de Oliveira para ser comentarista no jogo desta quarta do Campeonato Carioca entre Fluminense e Nova Iguaçu. Esta será a segunda experiência de Oswaldo em uma transmissão de TV. Em 2001, ele foi comentarista do Paulistão no programa Bola na Rede, da Rede TV, ao lado de Jorge Cajuru e Juca Kfouri. O zagueiro Sérgio Ramos é o novo embaixador da Mizuno. O jogador do PSG passará a usar material esportivo da marca japonesa após deixar a Nike recentemente. O zagueiro anunciou o contrato por meio de sua conta no Instagram, na qual postou um vídeo em que afirma estar orgulhoso de se unir à família Mizuno. A partir de agora, o espanhol usará as chuteiras modelo Morelia New 3 B-Japan. Em sua história, a Mizuno já teve como contratados outros jogadores espanhóis como Fernando Torres e Iniesta. O Grupo Zelo assinou contratos de patrocínio com Ceará e Fortaleza, que serão os 2 únicos clubes nordestinos na Série A do Campeonato Brasileiro em 2022. A marca terá visibilidade no lado esquerdo frontal do calção. As parcerias com os 2
dois rivais servem como entrada da empresa mineira do ramo funerário no universo do futebol. Vale dizer que os contratos foram fechados até o fim de dezembro de 2022. O Boca Juniors atravessou o Botafogo e acertou a contratação de Oscar Romero para a disputa da próxima Copa Libertadores. O meia paraguaio já tinha tudo acertado com o Glorioso desde o fim de janeiro, mas esperava pelo aporte financeiro de John Textor, principal acionista da SAF, para concluir o negócio. Sem resposta, Romero acabou recebendo uma investida do Boca no começo desta semana e, segundo a imprensa argentina, fechou o contrato de 2 anos. A Record pediu, a Federação Paulista atendeu e mudou o horário da transmissão do clássico entre Santos e São Paulo pelo Campeonato Paulista, previsto para o próximo domingo. Antes marcado para as 4 da tarde, o Sansão agora vai ao ar às 6h30, evitando assim o embate com a Supercopa do Brasil, disputada entre Flamengo e Atlético Mineiro, que terá transmissão da Globo. Segundo o site Notícias da TV, a Record também já solicitou à FERJ a troca de horário de Audax e Vasco, que estava previsto para ser exibido domingo pelo Campeonato Carioca. Com isso, a emissora paulista fará uma grande mudança na programação no fim de semana. O Hora do Faro, por exemplo, começará às 3h45 da tarde e entregará diretamente para o futebol. O objetivo é fazer quem gosta do esporte trocar de canal. Afinal, a mudança fará com que pela primeira vez o futebol na Record bata de frente com o programa Domingão com o Hulk na Globo. Olha, eu achei essa decisão da Record boa pra todo mundo, eu vou explicar. Apesar de aí achar que a Record tinha uma excelente, mas uma grandíssima oportunidade de vencer a Globo na audiência do Jogo das 4, né? Porque o que acontece? Geralmente, quando a Record bate de frente com a Globo nos Jogos das 4, que ela não liderou ainda no Campeonato Paulista, desde que ela começou a exibir, ela pega programas da Globo que são de entretenimento. O que isso quer dizer? Que os programas de entretenimento são mais fortes do que o futebol? Não necessariamente, mas eles detêm um outro tipo de público que vai estar na Globo de qualquer forma. Então, com o jogo na mão, como ela tem um clássico, e a Globo passando outro jogo, e por mais que seja importante, um jogo decisivo, que vale troféu, 2 baita equipes, né? Não são times do estado que serve como referência para o mercado publicitário. Certamente para São Paulo, o clássico entre Santos e São Paulo teria muito mais peso, mas em todo caso assim, a Record fez uma escolha boa para quem gosta de futebol, que isso precisa ser dito, vai poder acompanhar as 2 partidas de graça na TV aberta. Eu, por exemplo, fiquei muito feliz, vou poder assistir os 2 jogos, sem contar que ela bate de frente em um produto que não é lá muito forte da Globo, que é esse Domingão com o Hulk, que pra mim ia ser uma verdadeira porcaria. Acho que a estratégia de levar o público que acompanhou o jogo da final aí da Supercopa do Brasil pro clássico pode ser interessante, pode dar certo. E eu chuto que pela primeira vez a emissora pode passar perto aí de liderar em São Paulo. Vamos esperar o que vai acontecer. O fato é que agora com os clássicos e já com os mata-matas, né, a Record vai ter ótimas oportunidades de sair desse incômodo segundo lugar e liderar as audiências em embates aí com a Globo. A própria Globo, inclusive, quando exibiu o Paulistão, ela não tinha lá grandes números com jogos de primeira fase que não fossem clássicos, mas os jogos decisivos, eles explodiam tanto que davam até mais audiência que jogos corriqueiros do Campeonato Brasileiro. Isso mesmo, estadual dando mais audiência que Campeonato Brasileiro. Por muito tempo, a final, por exemplo, do Campeonato Paulista entre Palmeiras e São Paulo ano passado foi a maior audiência da Globo no ano em termos de futebol. Agora, se a Record liderar, se isso acontecer, vai ser o suficiente para ela entrar na disputa pela Libertadores, na licitação que está acontecendo agora? Eu não sei. O que se sabe é que Globo, SBT e Band vão entrar, mas a Record ainda é uma incógnita. Qual que é o plano deles a longo prazo para futebol? Porque essa é uma dúvida, a gente precisa falar sobre isso. Só estaduais e tá bom? E é isso que a gente vai saber logo logo. Mas e você? O que você acha aí? Você acha que a Record é capaz de vencer o Luciano Huck com o clássico entre Santos e São Paulo no próximo domingo? Eu nem preciso te dizer que a gente vai trazer os números das audiências aqui depois, né? Então comenta aqui embaixo, me dê sua opinião, se inscreva no canal para não perder nada e lógico, se puder deixar um like, ajuda demais aqui o nosso trabalho. Um grande abraço, a gente vai se falando e até o próximo vídeo.